Estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus, amém? Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, estudaremos Josué capítulos 9, 10 e 11. Após as conquistas contra Jericó e Ai, Israel tornara-se prova inequívoca de que os boatos acerca dele eram verdadeiros e que era só uma questão de tempo para o povo de Israel conquistar toda a terra de Canaã. Sabendo disso, os reis das nações daquele lugar se uniram para pelejar contra os israelitas. Josué 9, verso 2. Porém, houve um povo que usou de estratagema para enganar Israel e livrar-se da destruição. Josué 9, verso 4. A estratégia dos gibeonitas era fazer com Israel uma aliança, fingindo ser um povo de uma terra muito distante. Josué 9, verso 9. E esta aliança, uma vez firmada, não poderia ser revogada. E assim foi feito. Josué e os príncipes de Israel não consultaram a Deus para firmar o juramento. E quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Não pelo fato de envolver um acordo entre homens, mas um juramento que envolvia o nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quando lemos Josué capítulo 9, dá a entender que o povo de Canaã não era apenas conhecedor dos milagres de Deus, mas também de suas leis. Podemos notar que os gibeonitas sabiam muito bem o que estavam fazendo e que, ainda que fossem desmascarados, estariam debaixo de um juramento solene e imutável. Foi assim que suas vidas foram preservadas e passaram a assumir a condição de servos em Israel. Josué 9, verso 27. O pouco conhecimento que tinha acerca de Israel e de suas leis lhes preservou a vida. O conhecimento, segundo a Bíblia, é chamado de verdade. E quem conhece a verdade se liberta do erro, da mentira, do engano e da perdição. O rei de Jerusalém, sabendo que Gibeão fizera paz com Israel, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande e todos os seus homens eram valentes. Josué 10, verso 2. Então, criou uma espécie de organização das Nações Unidas com mais 4 reis para irem pelejar contra os gibeonitas. Eu diria que muito mais do que valentes, os gibeonitas eram espertos, pois provaram que o uso da inteligência vale mais do que a valentia. Ao fazerem um acordo de paz com Israel, teria o exército do Senhor a favor deles. E cercados pelas forças bélicas daquelas nações, pediram então ajuda a Josué, que prontamente convocou todos os homens de guerra de Israel para ir em socorro dos gibeonitas. Percebendo que o conflito se estenderia, Josué clamou pela intervenção divina. Resultado, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase por um dia inteiro. Josué 10, verso 13. A Bíblia relata que jamais houve dia semelhante a este. Josué 10, verso 14. O Rei do Universo atendeu um pedido inusitável de um simples servo. O sol não deixou de dar a sua claridade quando em horas de escuridão. Deus é o sol da justiça. Ele deseja fazer em nossa vida exatamente o que fez na vida de seu povo, lá no povo de Israel. Como fez Josué, o Senhor aguarda o nosso pedido, o meu e o seu pedido. Você está precisando de saúde? Peça a Deus e Deus vai te dar. Quantas vezes eu e você nos encontramos em situações em que tudo escurece e que o mais desejamos é encontrar a luz no final do túnel, não é verdade? Meu amigo e minha amiga, Deus não deseja ser apenas uma luz no final do túnel em nossa existência. Ele deseja brilhar em nós como o sol, dissipando todas as trevas, pois onde Deus prevalece, a escuridão desvanece. O Senhor não atendeu ao pedido de Josué porque ele era mais especial do que os outros, mas porque antes de ser líder de Israel, Josué era servo de Deus, fazendo tudo como Deus lhe ordenara, fazendo tudo como Deus lhe pedia. Josué 10, verso 40.
Isso não significa que tudo quanto pedimos, Deus atenderá conforme a nossa vontade, e sim que aquele que deposita sua confiança em Deus e busca servi-lo de todo o coração, terá sempre a firme segurança de que Ele está no controle de todas as coisas. Desde Jericó, o Senhor provou a Israel a sua fidelidade, concedendo-lhe uma vitória após outra. Uma forma espantosa, não é verdade? O jovem exército de Israel avançava com a poderosa e inabalável guia do Senhor dos Exércitos. O incidente em Ai não foi capaz de abalar a fé e a força de um povo que contemplou a queda sobrenatural dos muros de Jericó. E sob a ameaça das ímpias nações unidas, no intuito de destruir o povo que julgavam ser um intruso, continuou avançando na certeza da vitória, e esta vitória seria concedida em nome do Senhor seu Deus para conquistar a terra que foi dada aos seus antepassados. Outra união entre nações aconteceu, só que desta vez, porém, a Bíblia contabiliza muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Josué 11, verso 4. Eram milhares mesmo, mais do que o exército de Israel, com força bélica melhor e melhor equipados e capacitados para a guerra. Josué tinha tudo para sentir medo. Tudo contribuía para que os exércitos de Israel recuassem, até que novamente a voz que transmite vida lhe falou: não tenha medo desse povo. Josué 11, verso 6. No outro dia, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Josué 11, verso 8. Pois assim como o Faraó, aquelas nações rejeitaram os apelos divinos, tendo seus corações endurecidos para qualquer tipo de arrependimento. O mesmo Deus que lutou por Israel, luta por mim e por você hoje. E a única coisa que Ele nos pede é o nosso coração. E por quê? Para purificá-lo, transformá-lo e torná-lo ainda a habitação do Espírito Santo. Eis a perfeita obra que Deus deseja realizar em nossa vida. Deus deseja nos salvar. Que Deus te abençoe!